Paz e bem, eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós estamos de volta com a nossa formação número 5 do documento 97, Iniciação à Vida Cristã, um processo de inspiração catecumenal. Vamos agora observar os caminhos pelos quais nós já trilhamos e o que ainda falta para a gente concluir esse documento 97. Nós tivemos a formação número 1, introdução ao documento, e a primeira pergunta, iniciação à vida cristã. Por quê? Essa formação número 1 teve 2 partes, 2 vídeos. Formação número 2, o que temos em vista com a iniciação à vida cristã? Formação número 3, iniciação à vida cristã. Como? Essa terceira formação foram 2 partes, 2 vídeos. Formação número 4, iniciação à vida cristã. Para quem? Essa formação também foram 2 partes, 2 vídeos. Nós chegamos agora à formação número 5, iniciação à vida cristã. Com quem contamos? Onde? E a conclusão do nosso documento. Então, iniciação à vida cristã, com quem contamos? Onde? Poderemos modificar. Iniciação à vida cristã, com quem a igreja conta? Onde? Nós poderemos ser iluminados por esses versículos da carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém proclamar? E como proclamarão se não houver enviados? Então, com isso, nós já começamos a ter uma iluminação, começamos a ser iluminados para responder essa pergunta. Com quem contamos? Com quem a igreja conta? Como é que vão invocar aquele em que não creram? E como não crerão se não ouviram falar dele, do Cristo? E como ouvirão falar do Cristo se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não forem enviados? Nós sabemos que todo discípulo missionário, ele precisa ser enviado. Ele precisa ser enviado pela igreja para que possa agir, atuar, evangelizar em nome da igreja. Onde está um verdadeiro discípulo missionário, ali está a igreja, ali está a evangelização, ali está o anúncio para o início de uma intimidade com Cristo Jesus. O primeiro item, os sujeitos e os agentes da iniciação cristã. Os participantes do processo de IVC devem ser vistos como interlocutores e não simples destinatários. Nós já falamos isso em algumas partes anteriores. Esses iniciantes da vida cristã, eles não são apenas como que um copo vazio, onde nós somos tudo aquilo que eles precisam para iniciar a vida cristã. Eles são interlocutores. E o que significa essa palavra interlocutores? São agentes pelos quais você e ele são capazes de iniciar um diálogo de conhecimento, onde você tem a oportunidade de falar e ele ou ela de ouvir, e ao mesmo tempo ele ou ela tem a oportunidade de falar e você de ouvir. Então, interlocutores são pessoas que iniciam um processo de diálogo, de conhecimento e também de evangelização. Eles têm direito a animadores, agentes, catequistas competentes, testemunhas do reino de Deus, todo o apoio da comunidade eclesial. É o que diz o Diretório Nacional de Catequese no seu capítulo 6. Então, olha como nós precisamos vê-los como sujeitos. Eles têm direitos a animadores,
nesse seu início vocacional, agentes que possam promover aquilo que eles necessitam, ajudar a superar as eventuais dificuldades, notadamente no pré-catecumenato, que é o início de toda a iniciação à vida cristã, catequistas competentes que estarão presentes principalmente na fase mais longa desse processo, que é o catecumenato, e testemunhas no reino, e todos os outros aspectos que são necessários para uma boa iniciação cristã. Enfim, todo o apoio da comunidade eclesial. Nós já vimos que ninguém pode isentar-se da iniciação à vida cristã. Ninguém pode dizer, não, isso não é comigo, é com fulano, com fulana, é com tal movimento, com tal liturgia, com o pessoal da liturgia, com tal realidade eclesial. Não, isso diz respeito a todos nós. Você vai perceber que a igreja não está preocupada apenas com as pessoas catequizandas, catecúmenos, que estão em um processo de iniciação à vida cristã. Ela está preocupada também e incentivando a preparação dos agentes, daqueles que estarão à frente de todo esse processo. É o que é dito aqui, ó. É fundamental um cuidado especial. Isso tem relevância. Isso não pode ser deixado à parte. Isso não é algo secundário, que só deve acontecer se nós tivermos todas as condições ou se tivermos o tempo necessário. Um cuidado especial na preparação e acompanhamento, ou seja, numa formação continuada de quem? Dos animadores, dos catequistas e dos agentes, as pessoas que estarão trabalhando diretamente na iniciação à vida cristã. Se recomenda que a própria formação desses responsáveis seja no estilo catecumenal, possibilitando aos próprios catequistas vivenciarem a iniciação à vida cristã. É fundamental que quem está trabalhando com a IVC tenha um conhecimento de todo esse caminho que deve ser percorrido por essas pessoas que estão iniciando esse processo de conhecimento da vida cristã, mas todo cristão, mesmo no seu processo de formação continuada, ele pode ser iluminado por esse caminho que a igreja propõe. Nós já vimos, inclusive isso, que esse processo de iniciação à vida cristã, ele serve também de inspiração, pela graça do Espírito Santo, para movimentos, realidades eclesiais, comunidades, grupos, que, ao serem protagonistas, ao se colocarem à disposição da igreja para trabalhar nessa realidade, eles aprendem e podem e devem levar esse aprendizado não só para as suas vidas, mas para as próprias realidades eclesiais das quais fazem parte. A formação inicial desses responsáveis não é suficiente. A formação inicial é uma formação que nós recebemos quando nós tivemos os nossos primeiros contatos com a igreja. Muitos de nós não tivemos um processo como esse, que está sendo proposto aqui no documento 97, de iniciação à vida cristã, que sem dúvida é um caminho melhor estruturado, que dá melhores condições de um conhecimento de Cristo da igreja e de um posterior engajamento da igreja e de uma autêntica vida litúrgica. Então, a formação inicial desses responsáveis, de quais responsáveis? Desses que nós estamos falando, os animadores, os catequistas, os agentes. Nós estamos falando das pessoas que estão iniciando o seu caminho de vida cristã. Nós estamos falando daqueles que já estão à frente, com aqueles que já estão engajados na igreja.
O que é que dá continuidade, Alexandre, ao que a gente chama de formação inicial? É o que a gente chama de formação continuada. Quando é que essa termina? Essa não termina até o nosso encontro definitivo com Jesus. Então, a iniciação, a formação inicial desses responsáveis não é suficiente, pois o compromisso que assumem é exigente. A igreja também quer nos mostrar que nós não podemos nos colocar a serviço da iniciação à vida cristã de qualquer jeito, para que nós possamos fazer algo da nossa maneira, do jeito que a gente entende, ou com pouca doação. É uma formação continuada que vai nos iluminar e nos dar compromisso para assumir essa realidade, que é uma realidade fundamental e exigente para a igreja dessa sociedade atual, que é uma sociedade pós-cristã. Os catequistas atuam em nome da igreja, aquilo que eu já falei. Todo verdadeiro discípulo missionário, ele foi enviado pela igreja, não é porque teve uma boa ideia ou porque quer fazer o bem. Ele tem que ser enviado, e no caso dos catequistas, eles atuam e são enviados em nome da igreja a doarem a sua vida nesse processo de iniciação à vida cristã. Como proclamarão se não forem enviados? Romanos 10, 15. É em nome do Senhor que a igreja faz o envio dos catequistas e os torna seus delegados, seus anunciadores, pois eles falarão e agirão em nome da igreja. Então, um verdadeiro catequista que está iniciado, está introduzido na vida litúrgica, ele fala em nome da igreja, ele age em nome da igreja, ele evangeliza em nome da igreja. Aqui nós temos um pequeno trecho do ritual de iniciação à vida cristã, de adultos, que é o RICA, no número 2. Frutos de uma boa iniciação à vida cristã. De tal modo que se completam os 3 sacramentos da iniciação cristã, que proporcionam aos fiéis atingirem a plenitude de sua estatura, no exercício da sua missão de povo cristão e no mundo da igreja. É lógico que esses sujeitos que estarão trabalhando, que estarão atuando no IVC, eles já passaram pelos 3 sacramentos da iniciação à vida cristã, vivenciam essa realidade e, através da formação continuada, atingiram a plenitude de sua estatura e, por isso, se colocam em missão no mundo a serviço da igreja. Mas a realidade dos fiéis, dos já batizados e das comunidades eclesiais revela um abismo entre essa teoria teológica, entre essa teoria litúrgica e a praxis. O que é que a igreja está mostrando aqui? Olha, que ela não é ingênua, que ela tem consciência das suas realidades eclesiais e que ela não está se acomodando, como também nenhum de nós pode se acomodar. A igreja está mostrando o caminho que deve ser percorrido por nós. Nós não podemos ter, eu tenho uma ideia diferente da iniciação à vida cristã. Então você não está sendo enviado, você não está fazendo parte do corpo de Cristo, você não está junto dessa comunidade eclesial. Mas a realidade dos fiéis, daqueles que já foram batizados, e das próprias comunidades eclesiais, aquelas das quais nós fazemos parte. Ainda existe uma distância entre aquilo que a igreja deseja, entre aquilo que Cristo quer, entre aquilo que é teologicamente passado aqui para nós, liturgicamente passado aqui para nós, e a prática.
aquilo que a gente vivencia no dia a dia, dentro da igreja. A cooperação dos fiéis, e nós não estaremos sozinhos, primeiro porque estaremos acompanhados por toda a igreja. E segundo, porque nós temos a graça divina. É, portanto, indispensável e requer sempre mais atenção, sobretudo nas circunstâncias atuais do mundo, que nós já conversamos, que, do mesmo jeito que as primeiras comunidades cristãs tinham grandes dificuldades de evangelizar, em toda a história do cristianismo, em suas determinadas realidades, nunca foi fácil evangelizar. E hoje também não é. Mas a graça divina, essa nós temos certeza, essa não nos falta. O que é que poderá faltar se nós não nos abrirmos a essa graça divina? Poderá faltar a cooperação dos fiéis, a unidade dos fiéis cristãos. E essa graça divina e essa cooperação dos fiéis, ela é indispensável para a gente evangelizar nas circunstâncias da nossa sociedade e do nosso mundo atual. Temos aqui uma frase de Santo Agostinho que diz: o Deus que nos criou sem nós, não nos salva sem o nosso sim à sua proposta. Então, cada um de nós precisa dar o seu sim à proposta de Deus para a vida de cada um de nós. Apesar de que nós estamos cooperando uns com os outros, nós podemos transmitir a nossa fé aos outros, mostrar o caminho em que se fundamenta a nossa fé. Mas não é pela nossa fé que outras pessoas, sem fazer uma experiência, conhecerão o Deus verdadeiro. Fica apenas próximo de mim, que a minha fé vai te salvar. Não. Todos nós temos que ter uma experiência de Deus. Agora, nesse caminho, nós não podemos e não devemos trilhar sozinho. Não devemos estar sozinhos. Porque nós temos a cooperação dos outros irmãos que caminham conosco na igreja e a própria graça da Trindade. Então, o Deus que nos criou sem nós, Ele quer nos salvar através da nossa adesão à sua proposta. Deus nos criou inteiramente livre. Eu já falei, nós não somos autômatos, nós não somos robôs programados para executar aquilo que está determinado para eles na programação. Nós temos total liberdade. E esse é um dos grandes gestos de amor de Deus por cada um de nós. Nós temos total liberdade, nós somos livres para segui-lo, para aceitar a sua proposta ou para tantas outras propostas que existem no mundo atual. Do mesmo jeito, nós precisamos respeitar a adesão e a decisão dessas pessoas que estão iniciando o seu processo de vida cristã. Nós não podemos forçar ninguém a iniciar um processo de vida cristã se a pessoa mesma não tem esse interesse, não tem esse desejo. É para isso que nós vamos ver também que existem os introdutores, aqueles que vão facilitar lá no pré-catecumenato, que essas pessoas iniciem o catecumenato mais dispostas a receber tudo aquilo que vai ser oferecido a eles. Fazendo uma analogia, os introdutores são aquelas pessoas que vão preparar o terreno para que a boa semente seja lançada lá no catecumenato. A igreja reconhece que há ainda um longo caminho a percorrer em sua missão de oferecer a iniciação à vida cristã para o povo de Deus. Olha que frase bela.
Porque esse documento foi escrito pela igreja. Eu não estou falando aqui o que eu quero ou o que eu acho. Eu estou sendo fiel àquilo que a igreja falou através do seu documento. E essa frase é da igreja, não é minha, graças a Deus. A igreja reconhece que há ainda um longo caminho a percorrer. Mesmo essa igreja que tem mais de 2000 anos, ela reconhece que ainda há um longo caminho a percorrer em sua missão, que foi dada pelo Cristo, de oferecer a iniciação à vida cristã para o povo de Deus. Porque em cada época, em cada circunstância, ela é desafiada a adaptar-se, não com uma nova proposta, é com a proposta dada por Cristo. Não há outro a quem nós devemos levar. A mensagem é a mesma. É a Sagrada Escritura, são os ensinamentos da igreja. É o conhecimento de Jesus. É isso que nós temos a oferecer. Mas a realidade na qual isso acontece, ela muda ao longo dos tempos e cada vez de maneira mais rápida. Não são necessários séculos para que a realidade onde nós evangelizemos mudem, como já aconteceu ao longo da história da igreja. A realidade pode mudar de um ano para outro. E nós vivenciamos isso. Propomos que o processo catequético de formação adotado pela igreja para a iniciação cristã seja assumido em todo o continente. Como a maneira ordinária, não é um apêndice, não é se eu quiser, é uma maneira ordinária, não é algo extraordinário, algo que está fora daquilo que é ordinário. E essa palavra aqui, de uma maneira ordinária, significa de uma maneira pela qual todos nós estejamos dispostos a nos colocar a serviço e dispostos a caminhar por esse caminho que a igreja está nos mostrando, de maneira ordinária e indispensável, de introdução na vida cristã e como a catequese básica e fundamental. Então, cada palavra destacada aqui, a gente poderia refletir durante bastante tempo. Um processo catequético de formação, uma iniciação à vida cristã. Todos nós precisamos assumir em todo o continente, de maneira ordinária, cotidiana. E isso é indispensável para que aquela realidade que a igreja disse anteriormente, que nós ainda estamos distantes, há um longo caminho a ser percorrido para que nós possamos oferecer àqueles que estão procurando a igreja uma iniciação à vida cristã realmente eficaz para o seu conhecimento de Cristo e para tudo aquilo que nós já temos colocado aqui como fundamentais para ocorrerem durante esse processo. Uma introdução à vida cristã como catequese básica e fundamental. Continua o documento de Aparecida, no número 294. Depois virá a catequese permanente. Então é fundamental isso. É fundamental isso porque o que nós temos na praxis é que depois dessa iniciação, dos 3 sacramentos da iniciação à vida cristã, as pessoas desaparecem. Elas não permanecem. O que é permanecer? É ficar junto. É fazer parte da vida. É fazer parte de um grupo. Concretamente, é engajar-se na igreja, é viver, é dizer, eu sou a igreja. Então virá a catequese permanente. Depois dessa formação inicial, vem a formação permanente, que continua o processo de amadurecimento da fé.
A igreja, e nem nós, devemos ser ingênuos para achar que a iniciação à vida cristã vai resolver tudo na história da igreja. Não. É um processo, o nome já diz, iniciação à vida cristã. E o documento de Aparecida diz, depois dessa iniciação à vida cristã, deve-se dar continuidade a uma catequese permanente que possa promover um amadurecimento da fé, na qual se deve incorporar um discernimento vocacional, uma escuta de Deus, uma escuta íntima de Deus, através da oração, através dos sacramentos, através da leitura da palavra, da leitura orante da palavra de Deus, nós possamos realizar um discernimento vocacional e a iluminação para todos os nossos projetos pessoais de vida. Quando nós temos um verdadeiro contato, um verdadeiro encontro com Jesus, ele se torna a referência. Não apenas para quando nós estamos dentro da igreja, mas a igreja agora está em nós, dentro de nós, como ele também. E aí ele passa a ser o parâmetro, a referência, um referencial para todos os nossos projetos de vida. Para aqueles que tiveram a oportunidade de ter um conhecimento de Cristo mais cedo, durante a sua juventude, e foram iluminados por esse conhecimento em todas as suas decisões, em todos os seus projetos pessoais, e hoje podem olhar para esse número 294 do documento de Aparecida e dizer, essa é uma realidade. Isso é uma graça de Deus. É uma graça pela qual nós sabemos que existe dentro da igreja e que deve nos alegrar. Há também necessidade de priorizar a pessoa do candidato. Nós já vimos a questão de priorizar os catequistas, os agentes, aqueles que estarão trabalhando diretamente com o processo de iniciação à vida cristã, mas temos que priorizar a pessoa do candidato, em seu todo, o aspecto corporal, afetivo, psíquico, intelectual, relacional, para que o passo de fé que vai atingir envolva todo o seu ser. Esse projeto da iniciação à vida cristã, ele é uma terra fértil para a qual isso possa acontecer. Com pré-catecumenato, com a abertura de cada porta, com catecumenato, com o recebimento dos sacramentos, com a mistagogia, com a inserção da vida cristã. Então, dessa maneira, nós estamos tendo uma visão holística da pessoa por inteiro. E não apenas de uma das suas partes, mas do seu aspecto corporal, afetivo, do seu aspecto psíquico, intelectual, relacional. O que é que a igreja está dizendo aqui? Que nós procuremos olhar as pessoas como um todo, dentro de suas realidades específicas, e possamos ajudá-las naquilo em que elas mais precisam, naquilo em que elas são mais necessitadas. Como eu vos amei, assim também deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus diz, olha, da mesma forma que eu vos amei, vocês também devem se amar. E nisto, aqueles candidatos que procuram a iniciação à vida cristã, saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor entre as realidades eclesiais, o amor entre os cristãos, não é uma opção, é uma graça. Como eles crerão
se não encontrarem a vivência do amor, que é uma prova que nós somos verdadeiros discípulos e missionários de Cristo. A comunidade inteira, no seu modo de viver e de relacionar-se, deve ter um jeito de casa acolhedora, de família de irmãos que se amam e se ajudam mutuamente, tornando-se cativante e atraente essa iniciação à vida cristã. Também mais um número muito importante, uma comunidade inteira, todas as realidades. Ninguém pode achar-se melhor, superior, para dizer, não, eu posso estar de fora. Eu posso estar de fora desse processo, porque eu tenho tais privilégios, ou eu posso estar de fora, porque o nosso grupo é um grupo fechado. Não. A igreja é uma casa acolhedora. Toda casa acolhedora é uma casa aberta. Uma casa na qual você pode chegar e mesmo que não seja a sua casa, você sentir-se tão bem, tão acolhido, ou até vezes melhor, do que como se estivesse na sua própria casa. A comunidade inteira deve viver essa maneira de se relacionar. Estar abertos, formando uma família de irmãos que se amam, como nós vimos agora há pouco, e que se ajudam. Estou com dificuldade nesse acompanhamento, pois deixa eu te ajudar. A nossa realidade pode ajudar, padre, nessa parte da iniciação à vida cristã. Nós queremos nos responsabilizar por isso, de forma cativante e atraente. Não se deve ter pressa, preste atenção, não se deve ter pressa para a passagem do pré-catecumenato, primeira fase da iniciação à vida cristã, para o catecumenato. Deve-se esperar o tempo necessário para que os candidatos confirmem a sua disposição, o seu sim. Eu quero, eu entendo porque estou aqui, eu entendo que eu vou iniciar, eu entendo as exigências e as renúncias pelas quais, com a maturidade, eu terei que fazer. Nós temos que dar a eles o tempo necessário para que manifestem a sua fé inicial. É lógico que nós não podemos exigir dessas pessoas que estão começando o seu processo de iniciação à vida cristã, lá no pré-catecumenato, aquilo que nós podemos esperar de pessoas que já estão inseridas na vida eclesial. Mas nós precisamos disso, que eles confirmem sua disposição. Lembra da liberdade? Ninguém pode forçá-los, de que eles manifestem uma fé inicial, de querer iniciar esse processo de vida cristã. Apresentem os sinais de adesão pessoal a Jesus Cristo. Alexandre, que sinais são esses? Uma fé inicial, um amor à palavra, um amor à igreja, uma compreensão de que através desse processo de iniciação à vida cristã, eles vão ter um encontro pessoal com Jesus, eles vão ter condições de conhecer a palavra, eles vão ter condições de conhecer melhor a igreja de Cristo, a doutrina, terem um processo de começar a orar, de aprenderem a orar. Então, isso é fundamental, eles já terem uma ideia, conseguirem enxergar um pouco mais na frente, conseguirem perceber que esse caminho que eles estão iniciando é um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida, um caminho de metanoia. E para que a gente nunca esqueça desses tempos e dessas etapas, mais uma vez eu mostro aqui. Foi que a igreja disse, olha, não se pode ter pressa de passar para o primeiro tempo, que é o tempo do pré-catecumenato, do primeiro anúncio, que é o anúncio do querigma, para o catecumenato. Por que não é necessário ter pressa? Não é só necessário assinar, preencher ali o nome do pai, da mãe, o nome do catecúmeno, do catequizando, desse iniciador à vida cristã, o celular, o telefone, o endereço. Não é só isso. Não.
é um tempo de conhecimento, de relacionar-se, de conhecer-se, de um primeiro anúncio querigmático. É um tempo de acolhimento na comunidade cristã. É um tempo de uma primeira evangelização, de escutar. E para isso tem que ter um local adequado, um local propício onde isso possa ocorrer. Não apenas uma pessoa que com a caneta na mão e um papel vai anotando dados, tchau, está matriculado, como se fosse numa escola, num colégio. Não, é diferente. Pré-catecumenato, como cada uma desses tempos e dessas etapas, ele tem um objetivo, a primeira evangelização. Há inscrição? Há, mas há um colóquio, um diálogo, um conhecimento. Lembra que essa palavra conhecer significa relacionar-se intimamente através de um processo dialogal. Então, a comunidade tem que ter consciência disso, tem que ter um local onde isso possa acontecer e não ter pressa para partir de um pré-catecumenato e iniciar o catecumenato. Lógico que entre a passagem desse primeiro tempo e do segundo tempo, fazendo esse primeiro tempo como a igreja vê que é o ideal, com o primeiro anúncio querigmático, com o acolhimento, com a primeira evangelização, com a inscrição, mas com um diálogo, onde se fala, se escuta, onde procura se reconhecer a realidade, procura se conhecer essa pessoa que está buscando iniciar esse processo de vida cristã em sua totalidade, como é sua família, quais são as suas dificuldades, onde você mora, quais são as suas necessidades. Essas são perguntas que vão dando significado a esse pré-catecumenato, iluminados por aquele diálogo de Jesus e a samaritana no Poço de Jacó. Então, nós temos ritos, a presença dos catequistas, vocês vão ver a presença dos introdutores e das equipes litúrgicas para que a primeira porta seja aberta através do rito de admissão dos candidatos ao catecumenato, que é a fase mais longa, a fase onde essa catequese e toda a experiência, todo o encontro com Jesus Cristo e a igreja vai acontecer. Se nós não devemos ter pressa no pré-catecumenato, imagine no catecumenato. Animadores da iniciação, ministérios e funções. O RICA tem importantes orientações sobre os agentes responsáveis por essa iniciação à vida cristã. E daqui a pouco nós vamos descrever quais são esses agentes e quais são as suas funções, porque afinal, com quem contamos? São esses agentes. Quem são eles? O que nós esperamos deles? O que a igreja espera deles? E onde isso vai ocorrer? Quem são eles? Os introdutores, o padrinho ou madrinha, a comunidade eclesial, os ministros ordenados, os catequistas. Então aqui nós temos alguns desses agentes, nem são todos. Os introdutores, padrinho ou madrinha, a comunidade eclesial, os ministros ordenados, os catequistas, toda a igreja. E aí nós voltaremos em breve para falar com mais detalhes desse primeiro agente da iniciação à vida cristã, que são os introdutores. Nós voltamos já.